trabalhando. O jantar é servido às 7 horas. Uma tradição. A mamãe levava a gente para a mesa da sala de jantar junto com o papai, sempre bebendo, fumando. Contava umas histórias sem fim pra gente. Outras vezes dava um livro de colorir e ficava mudo. Ainda é violência, sabe? Essa palavra vem há muito tempo, violência. Posso contar um negócio? Mesmo que saia. Há uma semana atrás, nessa escola da esquina da minha casa, o senhor que trabalhava há anos aí foi assassinado. Entrou um ladrão para roubar uma televisão, qualquer coisa que ele pudesse roubar. E ele foi morto com várias facadas, tentando defender, né, a escola, que era o trabalho dele, a televisão dele, que ele gostava muito. E eu acordei nesse dia sabendo disso muito cedo, pensando como é que alguém tão perto de ti, né, no mesmo quarteirão, está sendo agredido, né? Está vivendo um ato de violência, perde a vida e nós não sentimos nada. Eu não estou falando sentir quando fica sabendo dele. Estou falando de sentir, sabe? Sentir. É tão violento para mim isso que eu queria ser acordada à noite, pá, e sentir a violência no ar, sabe? Sentir que alguém estava perdendo a vida ali perto de mim. Então é isso. Eu tenho que contar essa história para vocês perceberem o que essa palavra carrega, assim, para mim, sabe? Essas noites a mamãe ficava muito triste. Vamos, crianças, para a cama. O homem da areia está chegando. Seguir em frente, você tem que movimentar o corpo, né? É exatamente isso. Eu acho que eu tenho que seguir em frente, mesmo tendo esse terror, esse pavor do mundo. Eu acho que eu tenho que seguir em frente. Por exemplo, se a gente parar para pensar, o mundo é um lugar muito estranho. Viver é um lugar muito estranho. Sair da minha casa e chegar aqui no porão é estranho. Se eu for olhar, né, ter a visão do mundo como ele é, eu teria sempre uma síndrome de estranhamento, sempre. Oh, meu filho, não existe homem da areia. Quando eu digo que ele está vindo, é porque vocês não conseguem dormir. É como se alguém jogasse areia nos olhinhos de vocês. Eu sou uma mulher cheia de palavrão. Filho da puta é um palavrão que eu adoro. Filho da puta, mesmo sabendo o que significa isso hoje, né? Tá sempre xingando a mulher. Mas filho da puta, escroto. Eu nunca vi um movimento do meu pai e da minha mãe dizendo: eu quero ver a minha filha ser isso. Eu sei que a minha mãe teve muita dificuldade em me ver gorda, né? Isso eu sei. Mas quando eu fiquei muito doente, né? Que eu passei um momento da minha adolescência muito... vou usar a expressão infernal, não sei se é a melhor expressão, mas muito deprimida, com muitos problemas emocionais, psíquicos, a minha mãe foi atrás daquilo que me deixava feliz, que era o teatro, a arte. Logo, logo, ela já sabia que aquilo não ia me sustentar, ela se preocupava muito com a minha sustentação, né? Me dizia muito assim: ai meu Deus, a minha filha, como é que você vai se sustentar, não sei o quê. Ela morreu sem essa preocupação, ela dizia até que eu era a que mais soube organizar a minha vida para tanto. E meu pai, ele era um homem bem espiritualizado, eu acho que hoje eu
estou refletindo mais o pai do que a mãe. Então ele era um homem, ele foi um dentista, né? Mas ele não dava para isso, sabe? Ele fez porque eu acho que a minha mãe fez ele estudar na marra. Eles vieram do interior, ela fez ele estudar. Ele era um dentista muito xenininho, assim, sabe? Mas ele era um estudioso do ocultismo, das religiões. Ele era um homem que delirava, adorava isso. Ele visitava. Ele era Rosa Cruz, ele era maçom. Eu acho que ele está vindo mais, sabe? Nessa última parte da vida, é ele que está se aproximando mais e me guiando nisso. Ah, meu pequeno Natanael! Ele é um irmão que vem atrás das criancinhas que fazem tolice na hora de dormir. Ele joga areia nos olhinhos das crianças e cai nos seus seios de sangue, Natanael. Depois ele leva esses olhinhos pra lua e alimenta os seus netinhos com os bicos curvados igual um coruja, Natanael. E come esses olhinhos cheios de sangue das crianças que não são nossas, Natanael. Para mim é reconhecer a si mesmo, sabe? Eu acho que quanto mais a gente se estranhar, nesse sentido que a gente está falando agora, por exemplo, falei do estranhamento do mundo. São muitos estranhamentos, né? Mas quando a gente fala desse estranho, que a gente trata no Fale com o Estranho, que é o espetáculo que nós montamos, esse estranho é o enxergar, o conhecer a si mesmo. Por quê? Porque o estranho tem várias características. Uma é perceber que nada está parado no mundo. Que o problema é congelar algumas coisas. Quando uma coisa dentro da gente, um medo, uma fobia, algo congela na gente, esse congelamento que permanece, que a gente guarda, que a gente não reconhece, que a gente nem sabe bem direito que está lá, mas está isso que está lá dentro e que a gente não dá a conhecer, isso é o estranho para mim. E ele tem uma força muito grande. Ele é duplo, ele joga com isso, sabe? Com a duplicidade do mundo, do ser duplo. Então, eu estou agindo aqui, aí de repente ajo de um jeito, não reconheço a mim mesmo. Esse não reconhecer a mim mesmo é lidar com o estranho. Olha, o espetáculo Estranho é muito estranho, porque ele tem muita coisa. Primeiro, ele foi um projeto que eu pensei, né? Era um momento que eu estava fazendo a formação no corpo freudiano e é uma formação de 5 anos, né? Equivale a uma graduação, gente. É um negócio incrível. Puxado, pesado, não sei se precisaria tanto, mas nesse momento que eu comecei a lidar com os textos do Freud, primeiro eu tive uma surpresa, né? Eu entendi aquilo. Eu entendi o escrito dele, porque ele escreve bem. Ao mesmo tempo, eu estranhava aquilo, porque, por exemplo, um conceito de fantasia no nosso campo, arte, é uma coisa que a gente inventa, que a gente alimenta muito. Nos estudos da psique, é uma coisa que a gente tem que, de alguma maneira, desocultar, revelar para destruir. Aí eu estranhava essas coisas todas, né? E foi ali, mexendo com aquilo, que eu me deparei com um conceito do Freud, que é traduzido no Brasil como estranho, inquietante, infamiliar. E aí eu percebi que nós de teatro, de arte, gostamos de trabalhar com isso. Na verdade, como a gente cuida desse elemento que existe na gente e que no dia a dia a gente não quer reconhecer, que a gente, né, quer negar, quer colocar para baixo do tapete. A gente não, da arte, a gente cutuca isso, sabe? A gente levanta o tapete, tira ele lá de baixo do tapete. Pelo menos eu trabalho muito nessa esfera.
espetáculo para mim foi uma aventura. É quase uma escolhida de dedos, né? Porque tem o conto do Hoffmann, tem o texto do Freud, tem a paralelo a isso, muito por debaixo, tem a minha literatura que eu escrevo, sabe? Que é desse universo do mundo fantástico. E a psique, para mim, não existe lugar mais fantástico que a psique. O meu trabalho com os objetos que eu gosto, né, de elaborar. Quer dizer, eu gosto de pensar a cara da encenação e trabalhar com o ator que eu trabalhei, né? Um ator que se joga, um ator que as mesmas questões com o pai ele tinha. Quando eu abrisse aquele tapete, né? Quando a gente abre um tapete ali, aquele ator ia se debater ali, né? Todas as vezes que ele se recusava a mexer numa coisa sobre pai, a figura do pai, né? A função do pai, quanto mais ele remexia e resistia, mais ele caía para dentro do espetáculo. Então isso me atrai muito, porque eu acho que não dá para pensar em fazer um espetáculo porque vai fazer sucesso, não é o meu métier. Porque é muito bacana, é muito bonito. Não é o meu. Eu faço teatro para autotransformação. E penso que eu posso arrastar, vou usar essa expressão, que ela não é muito boa, mas vou usar. A todos aqueles que estão fazendo comigo a se proporem a uma transformação. E principalmente nessa, né, tem muitos profissionais envolvidos, né? Mas tem um que é muito especial, que vai direto comigo, que é o ator. O atuante, se ele sair do processo sem ter mexido, sem ter sentido uma dorzinha no umbigo, não é comigo. Não tô, aí eu não tô. Esse espetáculo pode jogar fora que não existe. Cala a boca, pequena besta! Calado, pequena besta! Vou pegar sandanha, hein? O que tu estás perguntando que é estranho, né? É legal esses passos aqui em cima da nossa cabeça, né? Eu estou muito bem acompanhada aqui, né? Sei quem mora ali, sei quem está aqui, sei quem está em cima, sei até quem está andando pelo toque, o jeito de andar, eu sei quem está andando aqui sempre. E que está andando porque deve estar sentindo barulho, alguma coisa assim. Mas também, às vezes, dentro da cabeça, tu tem esses barulhos. Tu tem essas coisas que se aproximam, sabe? Tu tem as visões, tu tem as presenças. Então, esse mundo invisível da gente, que eu acredito que existe um mundo visível, mas existe um mundo invisível. Aí o mundo invisível é um estranhamento. É totalmente estranho. O lado invisível da existência. Ele existe. Ele existe. E ele é estranho. Mas ele me atrai demais, sabe? Um período atrás eu fiz um trabalho de regressão, né, que a gente chama de
a vidas passadas. Eu adoro experimentar terapias, dispositivos, né? Eu adoro. Adoro me colocar assim no risco. Tudo porque eu acho que eu preciso estudar a mim mesma. E eu fiz 4 sessões. A primeira, eu me fiz uma visita a Vlad na pré-adolescência. Eu me lembrei, eu vi o filme de um momento que eu estava com meus irmãos. E era um momento que tinha a ver com sexualidade. E os meus irmãos, eram mais velhos, me reprimiram. E aí eu me escondi debaixo de um sofá. Eles estavam lá, eu vou contar pra mamãe, sai daí, não sei o quê, tu não pode fazer isso, essas coisas. Tinha a ver com a sexualidade. E eu me lembro que eu fiquei muito assustada, com muito medo, e eles tiraram. Eram 4, né? Eu tive nessa época, eu tinha 2 irmãos, né, de pai e mãe, e tinha 2 irmãos adotivos. Então eram 4 homens, 4 rapazes. E eles tiraram o sofá para me expor. O que eu não pude falar? Eu acho que eu fui empurrada para uma sexualidade que não é a minha sexualidade plena. E tive muita dificuldade, tenho até hoje, não de falar, mas de ser escutada sobre isso, sabe? As pessoas não escutam, elas acham, como, Vlad? O que tu tá falando? Com mais de 60 anos tu tá falando sobre isso. Eu tô falando sobre isso, sim. As pessoas querem enfiar a nossa sexualidade dentro de uma caixinha. No meu caso, elas querem enfiar dentro de uma caixa de sapato, claro. Para um bom entendedor, isso basta. E eu quero brigar até o último momento em ter a liberdade, não só de falar, como viver. Seja lá que descobertas de sexualidade eu queira ter no mundo. Sabe por quê? Porque eu acho que nessa evolução do ser, no mundo ocidental, a sexualidade, ela vem muito cedo. E as pessoas dizem que não querem, mas ao mesmo tempo te levam a... Sim, o que é que tu és? Qual é o apito que tu tocas? Quando eu acho que a sexualidade mesmo, ela vem, ela é, sei lá, ela tá na metade do caminho, é onde tu podes descobrir coisas de ti que tu nem sabes. Porque é um encontro, tu tem que encontrar primeiro a ti e depois encontrar alguém, encontrar o outro. Então ela vem depois, sabe? Ela é uma etapa depois da tua criação, do teu ser, do teu estar no mundo. É uma concepção bem diferente do que as pessoas pensam. Que eu pensava, inclusive, porque eu achava que as minhas definições sexuais já tinham aparecido lá na infância, 5, 6 anos, 7 anos. Mentira. Mentira, não foi bem assim. Eu descobri depois. Eu me lembro de quase tudo, até porque eu vi 2 vezes, eu vi no ensaio e vi numa apresentação. Eu me lembro de quase tudo, principalmente porque tinha um correlato com o livro e eu conhecia já a história, então eu me lembro de muitos detalhes. Eu gostei do espetáculo, confesso que a minha experiência com teatro ela é muito pequena, se eu não me engano essa deve ter sido a terceira peça que eu vi, assim... Apesar de gostar de cinema, minha entrada em teatro é muito pouca mesmo. Aqui eu já vi dois espetáculos, eu acho que talvez tenham sido os 2 únicos que eu vi na minha vida. Gostei da construção, gostei de ser um monólogo, gostei dos personagens ficarem meio intuídos de se eles estão reais ou se eles estão só na cabeça dele. Eu gostei dos momentos de desespero, Achei ótima a ideia do quadro com a fotografia que rasga no meio. É o tipo de coisa que eu queria ter feito isso em alguma fotografia quando eu tinha câmera. Eu acho que esses foram os momentos mais assim impactantes que eu tive.
Nunca tive muito problema em ser sozinho. Sempre gostei da ideia de ser sozinho e apesar de andar acompanhado, apesar de ter gente ao meu redor, ainda é uma vida solitária. Mas eu nunca senti isso na vertente negativa dela. Sempre achei curioso, sempre achei muito divertido poder sair sozinho, poder comer sozinho, essas coisas. Normalmente as pessoas não gostam muito. E assim, é super cafona, mas eu acho que a única palavra que se vincula a essa questão seria liberdade. Porque ela vem junto com algumas outras que se remontam, tipo andar de bicicleta, comer sozinho, fazer coisas sozinho, ir na livraria. Coisas que normalmente tem cara de sábado, que vem todas juntas num pacote. Pra mim, estranho sempre foi um negócio não muito usual, não muito comum, aquilo que é um pouco diferente. E depois que eu conheci a psicanálise, especificamente o texto do estranho, do infamiliar, ele ganhou uma matiz a mais quando eu começo a pensar que o estranho é sempre um negócio que já me foi conhecido, foi esquecido de alguma forma, e eu me confronto com ele, e a sensação desse confronto é uma sensação muito dúbia, de conheço e desconheço ao mesmo tempo. Então, eu acho que o estranho hoje, ele é o diferente que eu fiz questão de esquecer em algum momento. Só é uma palavra mais bem organizada, mais bem traduzida. E aí, vou usar um viés acadêmico para isso. Eu conheci o texto pela tradução do estranho, que é a tradução mais popularizada no Brasil. E por conta de contato com a academia, mestrado, doutorado e o contato com o meu orientador, eu tive que adotar o nome infamiliar e eu acho o nome infamiliar muito ascético. Eu acho estranho muito mais impactante do que infamiliar, apesar de etimologicamente ele ser mais completo. Mas o estranho é muito mais forte. Tem um apelo muito mais afetivo. No fundo, o estranho é a gente. É um retrato nosso que a gente faz questão de esquecer. É um retrato de tudo que a gente já viveu, é um retrato de coisas que foram importantes pra gente. Em algum momento a gente deixa de lado, escamoteia, esconde, esquece e um belo dia a gente vai se deparar novamente com ele. Trauma nunca termina. Trauma para de doer. Ele só transmuta e ele vira outra fonte outra fonte de afeto. Ele deixa de doer no sentido de patologia, no sentido de adoecimento, e ele passa a emanar ou a produzir um outro tipo de afeto. Nunca para de doer. Sempre dói. Pode doer menos, mas sempre vai doer. No fundo, o estranho é a gente. É um retrato nosso que a gente faz questão de esquecer. É um retrato de tudo que a gente já viveu, é um retrato de coisas que foram importantes pra gente. Em algum momento a gente deixa de lado, escamoteia, esconde, esquece e um belo dia a gente vai se deparar novamente com ele. Trauma nunca termina. Trauma para de doer. Ele só transmuta e ele vira outra fonte outra fonte de afeto. Ele deixa de doer no sentido de patologia, no sentido de adoecimento, e ele passa a emanar ou a produzir um outro tipo de afeto. Nunca para de doer. Sempre dói. Pode doer menos, mas sempre vai doer. Acho que a única coisa que a gente leva
e eu acho que esse talvez seja a parte mais importante, tu leva afeto vivido, tu leva afeto conhecido, tu leva aquilo que te marcou. Agora você vai ficar zangado com a sua Clara. Você vai dizer que é sofrida, insensível e que não enxerga as coisas misteriosas. Mas suplico a você que tire da sua cabeça o feio e monstruoso advogado Copérnico. Ele é só um fantasma do seu próprio eu, assim como o mercador Giuseppe Coppola. Ele não é o Copérnico, apenas esteve na sua casa e lhe vendeu uma luneta. Por causa da sua loucura, você acreditou que ele poderia lhe fazer algum mal. Se convença que essas pessoas não têm poder sobre você, a não ser na sua imaginação. Espero seu retorno em breve para ser meu novamente. Sempre sua, meu bem-amado Nathanael. Claro. Não, o sentido da vida não acho que seja o outro. O outro funda o sentido que a gente cria da nossa vida, mas o sentido da vida não é o outro. Primeira vez que eu andei de bicicleta, na bicicleta de adulto. Primeira vez que eu viajei com a minha namorada atual. Saudade de um contexto que envolvia um período muito específico da minha vida que eu consigo materializar na Livraria da Visão do terceiro piso do Pátio Belém. Eu tenho saudade quando, às vezes, a gente não se preocupa... Vou me reformular. Quando a gente não se preocupa... Quando eu não me preocupava tanto com o futuro. Ainda acho que o estranho é uma faceta obscura de nós mesmos. É aquilo que a gente renega. O estranho é uma herança maldita que às vezes eu não quero me haver. E por isso eu escondo, por isso eu me defendo. E não que exista uma cena prioritária. Eu acho que o embate do estranho é justamente o conflito que ele vai gerar quando ele aparece para essa persona social ascética e organizada. Então, assim, eu acho que o estranho ele é o escamoteado e ele é o efeito gerado no encontro desses dois. Eu acho que é aí que a gente consegue pensar o estranho. De não é só aquilo que eu escamotei como se fosse uma verdade escondida, como se fosse aquilo que eu fui e não gosto mais de ser, mas é aquilo que eu escondi, que faz parte de mim, e o embate, o conflito. Isso é estranho, eu acho. Essa jovem tem um porte encantador. Eu não consigo parar de olhar pra ela. Ela é um anjo. Que vestido bonito. Que rosto bonito. A mulher mais bela que eu já vi na minha vida. Deslumbrante. É Olímpia. Seus olhos é como se não tivessem vida. É como se ela estivesse dormindo de olhos abertos. Ela fica sentada durante horas na mesma posição. Ela é igual uma boneca. É interessante, né? Porque ao mesmo tempo que no consultório, na prática, né, da escuta clínica, é algo tão importante, né? Porque privilegia, obviamente, né, um registro dos fatos que o sujeito escolhe para falar, né, com o analista. Então, portanto, a gente sabe que isso é de um lugar de importância grande para ele e que, portanto, deva ser memorizado, vamos dizer assim, ali, né? Mas, por um outro lado, a memória que eu trabalho não é uma memória intencional, vamos dizer assim, né? Porque se eu me forçar a lembrar de algo, provavelmente eu vou esquecer na hora ali do encontro, né? Então, é uma memória que eu preciso apostar no sentido de que ela vai me trazer sempre algo que vai ser bem-vindo
nessa trama aí, né, de poder articular o que eu vivo no meu momento presente da minha vida com aquilo de onde eu vim, né, com o lugar de onde eu vim. Então, eu diria que é uma memória aberta para o surpreendente, né, uma memória que dá sempre lugar para o incerto, inclusive, né. A minha mãe faleceu ano passado, ainda vai fazer 1 ano agora, e sem dúvida alguma um momento como eu disse, né, logo após, como se fosse uma divisão do meu eu, né? É uma perda que me levou a ressignificar o meu lugar na vida, né? Me parecia que eu já tinha conhecido um pouco disso através das análises, dos percursos de análise, né, das transferências estabelecidas com analistas, mas eu pude ver que realmente foi na hora daquela travessia ali, né, que verdadeiramente eu entrei em contato com um desconhecido, né, que só foi possível na hora daquela ausência, né? E na hora em que eu percebi que algo meu também tinha sido perdido. Então, penso que todas as perdas que nos afetam nos remetem a algo nosso que também foi levado, né, ali naquela experiência e que diz respeito, se não, né, ao que a psicanálise muito nos ensinou, o nossa angústia da castração, né? A nossa angústia de se ver realmente diante dessa incompletude humana, né? Que é condição própria, né, da nossa existência. O medo se faz presente um pouco quando eu penso no futuro que a vida reserva ao meu filho. E meu filho é uma criança adotada de 7 anos hoje e negro, né, com traços marcantes, lindo. E eu muitas vezes me vejo às voltas, né, com uma preocupação em função de tudo que a gente sabe que nossa sociedade estigmatiza e faz sofrer, né, as pessoas, principalmente da raça negra. E eu vejo meu filho aí com a inocência de uma criança e se atirando na vida selvagem aí, né, desses humanos que ainda estão se preparando para lidar, né? Tenho uma lembrança, né, de que o espetáculo me causou de imediato uma incerteza com relação à própria mensagem que estaria sendo transmitida ali, né? Eu acho que essa sensação, né, do estranho, né, que a gente tanto falou no dia do evento, que é justamente isso, né, que nos invade, que a gente tem a sensação que deveria ter ficado reprimido lá, recalcado, mas que acabou vindo à tona, né, numa hora
que a gente não estava esperando, né? Então, em vários momentos da apresentação, né, do espetáculo, eu me senti provocada a desconstruir algumas ideias assim que eu pudesse ter prévias, né, sobre aquele tema, né? Então, eu tive em vários momentos a sensação de achar que era uma coisa e quando eu vi era outra, né? E essa foi uma experiência bem forte, né? A outra que ficou, né, com relação a esse assombroso que provocava um misto, né, de um susto de algo parecido com isso, né, que ia provocar uma surpresa, né, e ao mesmo tempo a sensação de que aquilo era algo conhecido, que não era tão novo assim, né, de que eu já teria passado por ali num outro momento. O infamiliar, justamente aquilo que é da ordem de um vivido, né, porém esquecido, de alguma forma, né, não acessado diretamente pela via da consciência, e que em alguns momentos da vida a gente se vê atravessado por isso em forma, né, de manifestação, como a gente conhece do próprio inconsciente, né? Então são os nossos sonhos, nossos atos falhos, nossos xistes, né, nossos lapsos. O infamiliar é tudo aquilo que remete a algo, né, que foi vivenciado, foi vivido, né, mas não veio à luz senão através dessa formação do inconsciente. O infamiliar também é de uma experiência de estranhamento, né, com algo do próprio eu, né, de parte desse eu, né, que ficou outrora perdido. Portanto, é uma experiência constante na vida, né, já que nós estamos permanentemente nessa busca, né, por uma ideia, né, por uma imagem, né, do nosso eu. É só um fantasma do seu próprio eu. Suplico a você que tire da sua cabeça. Meu Natanael, por causa dessa loucura. Meu Natanael, meu bem amado. Claro, claro, claro. O sentido da vida talvez esteja no modo como eu me relaciono com esse outro, né? No modo como eu reconheço esse outro em mim, como eu me reconheço nesse outro, né? Mas nessa possibilidade, né, de aproximação e distanciamento, né, que, que oportuniza, né, ao sujeito
esse encontro cada vez menos desconfortável, né, consigo. É aquilo que é e não é ao mesmo tempo. É aquilo que assusta, mas que ao mesmo tempo desperta enorme curiosidade, interesse. É aquilo que divide, que nos coloca numa posição encontro, né, com algo nosso, talvez estivesse escondido. O inanimado, talvez, que é da ordem do entre o vivo e o morto, que nos leva para esse estado também, né? Uma fragmentação, vamos chamar assim, né? Ou algo parecido com isso, mas que fala de uma incerteza do eu. É nisso que a gente aposta, né? A aposta é no humano, né? No que há de ambivalente, incerto, indeterminado, subjetivo, né? Mas que nos move, né, para uma direção da vida, né? De encontro com aquilo que nos dá sentido, né, de viver. Ainda há espaço, né, e muito, porque infelizmente, por mais real, né, e cru, né, que parece que o viver, né, tá aí se colocando, né, se impondo para a humanidade, né. Justamente a gente vê aí essas invasões, né, essas destruições em massa, né, de pessoas inocentes. A gente vê um crescente de ideologias que ainda pretendem apresentar, vender uma ideia de ilusões, né, justamente talvez para nos afastar, né, da condição humana, da condição de castração, de limitação que todos nós estamos submetidos, né? As utopias, eu acho que elas estarão aí sempre a serviço desse drible, né, dessa tentativa de drible da castração, né? De drible da lei, de drible daquilo que é necessário, né, para nos organizar, para nos manter, né, em relação, né, em alteridade.